Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo na internet. Estamos em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E iniciando a nossa reunião de estudos do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF, nós vamos inicialmente solicitar a Elisângela, para fazer uma pequena abertura, uma harmonização do ambiente. Vamos nos conectar interiormente com esse ambiente de aprendizado, nos conectar com a equipe espiritual que se faz presente para amparar os trabalhos, amparar essa reunião dessa noite. Vamos agradecer a oportunidade e pedir luz, discernimento e paz interior para que possamos assimilar o que for preciso, compreender o que precisar ser compreendido e ouvidos, né, para quem quiser ouvir, olhos para quem quiser ver. E assim se inicia então mais uma reunião de quarta-feira. Boa noite a todos. Está iniciada a nossa reunião, então. Bem, hoje temos a continuidade da nossa conversa com o Wilton. Para quem não esteve na reunião passada, o Wilton é psicólogo, ele é bacharel em Direito, mas, acima de tudo, é um estudioso da doutrina espírita, muito interessado, e nós vamos ter um papo bem interessante. O tema é relativo à morte, transição da morte, da parte física para a parte espiritual, as questões envolvidas, relacionadas a esse fenômeno, né? E como ele teve na reunião passada aqui, e alguns não estiveram, e na internet alguns não acessaram a reunião passada, ele me propôs, achei excelente, de fazer uns minutinhos, um resumo rápido do que foi conversado, discutido aqui na reunião. Antes de passar a palavra ao Wilton, eu quero cumprimentar o pessoal que nos assiste sempre da Austrália, de Sydney, da Nova Zelândia, de Auckland, o Manny Fagundes, que está lá, né? O pessoal de Toronto, Canadá, da Filadélfia, da onde mais? Filadélfia, enfim, vou acabar esquecendo agora um montão de países, mas todo esse pessoal aí que nos acompanha, né? Um grande abraço a eles, né? E deem o seu alô também, participem à vontade, né? De Portugal, muita gente também. Milton, então. Obrigado, doutor Ricardo. Uma boa noite a todos os amigos aqui de doutrina, né? Uma boa noite também para os internautas que estão aí nos acompanhando. E quero dizer que é sempre uma satisfação poder colaborar, poder estar nesse ambiente de discussão, de debate, né, das informações que a doutrina espírita nos traz. E o nosso tema, né, apesar de fúnebre, ele enaltece a vida, porque quando a gente fala da morte, da perspectiva espírita, que matou a morte, né? Já que a gente sabe que ela nada mais é do que uma transição. E no encontro passado, nós tivemos a oportunidade de abordar alguns temas, né, alguns tópicos, né? Dentre eles a questão do medo da morte, né? Que é algo natural do ser humano e fundamental para a existência, né? Fundamental para a existência. Porque se não tivéssemos esse receio de perigos, né, possivelmente poderíamos interromper a continuidade da nossa existência mais breve, né, de forma mais breve, o que seria ruim. Então, o medo da morte tem um propósito na nossa existência, né, um instinto de conservação. Porém, a doutrina espírita vem dar uma compreensão sobre o que acontece após a morte, né? Isso a gente encontra nas várias narrativas que há nas obras diversas. Além desse tema, abordamos também um pouco sobre a questão da fatalidade, que é sempre algo que deixa muitas dúvidas, né? As pessoas perguntam se temos o dia exato de morrer, ou podemos abreviar ou não, ou retardar,
né? O tema da morte. E nas obras básicas a gente encontra mesmo no Livro dos Espíritos, né? Lá pela pergunta 850, um tópico inteiro abordando sobre fatalidade, né? E com muita lucidez os Espíritos vêm nos dizer que não existe propriamente fatalidade no sentido de que as coisas tenham de acontecer exatamente desta ou daquela maneira. Existe uma programação reencarnatória, né? Foi isso que nós comentamos no encontro passado, e que nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, pelas nossas próprias ações, pelas escolhas que fazemos, de retardar ou de apressar esse momento, né? E aí ilustramos com o exemplo da vida do Divaldo Franco, né? Uma vida toda voltada para o bem, e que em determinado momento que ele poderia ter desencarnado, a espiritualidade avaliou dar-lhe um tempo maior de vida. Por outro lado, também a gente vê o caso dos suicidas, né? Que são atitudes deliberadas e que ninguém reencarna com o propósito ou com o objetivo de tirar a própria vida, nem de si nem do outro, né? Então, quando isso acontece, são deliberações nossas, escolhas nossas, para as quais iremos responder, né, pelos erros e equívocos em decorrência dessas escolhas. Então, assim, em linhas gerais, foram mais ou menos esses os pontos debatidos, né? E creio que ainda tem perguntas, inclusive. Existem perguntas anotadas ali já. Podemos passar para lá? Podemos passar. Então, quando houver da internet também, ou dos presentes aqui, gente, para quem está vindo pela primeira vez, a pergunta é completamente livre. Só se pede para levantar o dedo e passar o microfone, porque o pessoal da internet quer ouvir a pergunta também. Sim. Com relação ao velório, sim. A realização do velório exerce alguma influência no espírito recém-desencarnado? Sim. Dependendo de como os familiares lidam com o tema morte, né? E mesmo como as pessoas presentes postam, isso pode ter uma influência positiva ou negativa para o desencarnado. Explico melhor. A nossa postura, né, de respeito, que normalmente é o que acontece nos velórios, né, de respeito, de recatamento, é fundamental para aquele que acabou ou que ainda está possivelmente no processo de desencarnação. Então, muitas vezes o espírito tem lucidez, acompanha o velório, né, e escuta aquilo que as pessoas comentam e falam. E, naturalmente, comentários desagradáveis, conversas frívolas, tudo isso vai repercutir negativamente no irmão que acabou de desencarnar, né? Então, realmente, a postura de equilíbrio, de respeito, é o que deve prevalecer, né, em todo ambiente aí de velório. Sobre o velório, a gente pode acrescentar alguns comentários assim, interessantes. Por exemplo, é muito comum nos velórios as pessoas enaltecerem, porque quem morreu fica uma boa pessoa, né? Enaltecerem bastante até aquele que está desencarnando, aquele que fisicamente morreu. Porém, o atraso das pessoas, elas acabam colocando fatos paralelos que prejudicam muito a pessoa que está se desvencilhando do invólucro físico. Exemplo, José, que morreu agora, ele era um sujeito muito bom, é uma pessoa maravilhosa, mas a filha dele, tu não imagina o que aprontou a filha dele. Olha, e até papapá, hein? Entende? Coitado do José, rapaz. José sofreu muito bom, que Deus o tenha, pessoa maravilhosa, mas a filha dele foi e fica, entende? Olha, isso que ele falou, aquele fluxo mental que menciona a parente dele, ou isso, a esposa, etc., aquela energia chega lá no José, certo? E isso dói. Isso é profundamente doloroso, desagradável, ou vexatório, e assim por diante. Então, isso são situações que acontecem no velório. Outra curiosidade é o seguinte, né? Você depois, naturalmente, com
você pode complementar, ampliar, etc. Mas vocês sabem que existe todo um campo energético que prende o corpo espiritual ao corpo físico, e no final tem aquele laço fluídico, cordão de prata, que tem 117 sinônimos na literatura mundial, 117 sinônimos, né? Cordão astral, cabo astral, laço fluídico, cordão de prata, etc, 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 né? De A até Z. Mas então é o seguinte, esse cordão de prata, esse cabo fluídico que une, ele tem vários segmentos, vários pontos, né, de fixação, e um dos pontos principais é no sistema nervoso central. Tá? E às vezes ele se desvencilhou do corpo físico, mas permanece ligado ainda por esse cabo astral, por esse laço fluídico, nesse cordão de prata, e às vezes ele chega a sentir perispiritualmente cefaleia, dor de cabeça intensa, por situações no velório de desespero. Aquelas emoções de desespero, de grande sofrimento, de angústia, né? Pessoas fazem aqueles escândalos em cima do caixão, aquele fluxo de energia, eles chegam a sentir dor de cabeça, né? Lá no plano astral. Né? Isso é uma coisa bem interessante, assim. Quando alguém quiser fazer uma... Da internet tem pergunta? Não? O seu Wilton quer? Não. Sobre o velório ainda, né? Eu gostaria de acrescentar que é comum a espiritualidade superior, a espiritualidade que providencia o acolhimento, né, desse irmão recém-desencarnado, até adormecê-lo, né, ou deixá-lo num estado que ele não presencie ou não acompanhe conscientemente o desenrolar de alguns desses velórios, exatamente para poupá-lo desse choque vibracional. Porque vejam bem, se para nós que cá estamos, né, para os familiares que embora perderam um ente querido, mas que ainda tem toda a estrutura familiar, ainda tem outros familiares, ainda permanece aqui, é difícil lidar com a morte, mas para quem morreu, né, que vai se desligar de tudo isso, que vai se desligar de sua casa, de sua família, de sua propriedade, de seus atos, né? Então, mais doloroso ainda é para ele, né? E se o fenômeno morte em si já representa, né, essa situação de sofrimento, e ainda ter de presencial, de acompanhar o sofrimento de todos os outros, das outras pessoas, né, que ali estão, então isso intensifica mais ainda. Exatamente. Né? Então não é sem razão que muitas vezes a espiritualidade superior providencia o adormecimento para evitar esse sofrimento. Então, sim. Como entender o luto, já dando uma continuidade, né? O luto é um tema importantíssimo, né? Definido, né, na psicologia como as reações que uma pessoa tem em razão de uma perda significativa. Né? Aqui estamos tratando do fenômeno morte, então da perda, né, de um companheiro, uma companheira, filho, filha, parente. Mas o luto também se dá em várias esferas, né? Do ponto de vista do trabalho, perdas em geral. Perdas em geral, né? Qualquer perda. E essa, como as outras, tem de ser bem trabalhadas por nós, inclusive nós espíritas. Né? Não é pelo fato de sabermos a realidade da vida após a morte que a gente não vai sentir dor, que a gente não vai sentir saudade, que a gente não vai sentir sofrimento em razão daquele que se foi. Embora a gente tenha por dever vibrar positivamente, com alegria, né? Dar uma perspectiva positiva, até porque é um fenômeno que para nós nem sempre se apresenta assim, mas para os espíritos, né, a morte é a libertação, enquanto o nascimento é que é o aprisionamento. Então aquele que retorna para a pátria espiritual tem também o seu comitê de recepção do outro lado, familiares, amigos de outras existências que acompanharam o anjo da guarda, o espírito protetor dele, e toda uma comunidade que vibra pelo retorno daquele que cumpriu sua missão aqui na Terra. Então a gente precisa trabalhar essa ideia, né, do luto de uma perspectiva positiva também, sabendo reconhecer, né, que o espírito
está adentrando uma nova jornada, um novo período de sua existência, né? E nós, os encarnados que cá ficamos, temos de reconhecer como legítimo esse momento e ir nos desligando, né? Reconhecendo essa possibilidade do distanciamento, coisa que nem sempre é fácil, né? Nos relacionamentos, marido e mulher, pai, filho. A gente dá a devida liberdade ao outro, né? Para o seu próprio crescimento. Então, às vezes, os relacionamentos são pautados em simbioses, em relações de dependência, que gera muitas vezes desarmonias. E a morte rompe isso aí. A morte rompe. Porque ninguém consegue acompanhar o outro. Mesmo que se suicide, não se acompanha, porque cada um segue uma dimensão, uma faixa, conforme o próprio estado evolutivo. Né? Principalmente se suicida, né? Principalmente se suicida. Então a dimensão do luto remete ao do desapego. A gente tem de trabalhar o desapego não só em relação ao que se vai, mas porque nós próprios vamos morrer também, né? Nós próprios vamos desencarnar. E isso significa abandonar propriedades, abandonar posições sociais, emprego, né? Trabalhos e uma série de outras perdas. Falar isso, né? Falar isso e reforçar essa ideia ajuda a gente a viver melhor, porque ajuda a gente a valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado na existência. Porque a gente vive numa sociedade extremamente materialista, que normalmente o propósito de vida de muitas pessoas consiste na aquisição dos bens materiais. Não é errado. Ninguém aqui está condenando, né, a busca pelo conforto. Porém, a existência humana não pode se centrar nesse aspecto, né? Há muitas outras dimensões que têm de ser trabalhadas, dos valores, dos afetos. E a morte nos confronta com isso, né? Não é à toa que, para muitas pessoas, causa profundo desconforto falar sobre isso, ou debater essa temática, ou pensar na possibilidade de, né? Seja em relação a si, ou seja em relação aos outros. E muito frequentemente pelo apego às nossas condições, ao nosso corpo, às nossas relações familiares. Perguntinha da Rosana? Uhum. Rosana é outra. Boa noite. Boa noite. Eu ouvi falar, eu escutei um dia uma pessoa que ela disse que todo mundo tem o direito de curtir o seu luto, que é saudável curtir o luto, que tu tem um período que tu deve curtir, que tu não queira, porque tu é espírita ou tem outra fé, que tu tem que ser bom, que tu tem que ser forte. É certo isso, não é? Perfeitamente, extremamente natural e humano o sofrimento em razão do distanciamento de uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer tê-la ali do nosso lado. É um recolhimento até, né? Sim, faz parte do processo. Agora, o que não se pode, o que não se deve, né, é alimentar aquele constante sentimento de insatisfação, de tristeza, de desânimo. Wilson, inclusive a Joana de Ângeles, ela fala isso via Divaldo Franco, que de 4 a 6 semanas, um mês e meio, é um fenômeno absolutamente tido como normal. Agora, o prolongamento ou a intensificação do processo é que deixa de atingir as peculiaridades que você mencionou, né? Às vezes a gente vê mães, né, que tem vários filhos e perdeu um, e passa a viver em função daquela perda, né? Num estado depressivo, e esquece dos outros que estão vivos, inclusive, né, encarnados, né, de dar a devida atenção, carinho e de viver esses relacionamentos com intensidade, com prazer, com satisfação. Então, esse cuidado que a doutrina espírita, né, essa perspectiva que a doutrina espírita apresenta. Até porque, se a gente ama verdadeiramente e com profundidade os nossos parentes,
parentes, os nossos familiares, nossos entes queridos, a gente deve policiar os nossos sentimentos. A gente deve policiar, porque isso chega até ele. Como falei anteriormente, se para os encarnados é difícil a perda, e para aquele que se foi, que perdeu, entre aspas, tudo que tinha do ponto de vista material, né, é mais doloroso ainda. E as nossas vibrações chegam até ele. Então, procurar vibrar com sentimentos de alegria, né, desejando que aquela pessoa, né, prossiga sua jornada evolutiva, que os que aqui estão o amam e que o reencontro se dará. É só uma questão de tempo, 30, 40, 70 anos, passa rapidinho, né? Eu sei, então, passa rápido. é só uma questão de tempo. É verdade. Bom, quando alguém quiser daqui também levantar alguma questão, fique à vontade. Helena? Então, guardar todas as coisas, conservando todos os objetos do jeito que eram, quando estava a pessoa encarnada, traz algum benefício para o espírito? Nenhum. Normalmente, aliás, até melhor seria se desfizesse. Porque para o espírito aquilo é irrelevante, ele não vai tornar a fazer uso, né? Normalmente os encarnados, que muitas vezes têm essa necessidade de quase que cultuar as coisas, né, da forma como estavam, deixar o quarto, mas de nossa perspectiva não vemos como saudável, porque sempre que a gente aprisiona, estagna, congela as situações, a gente aprisiona. Então, se para o espírito, se para os encarnados é difícil a perda, para o espírito é mais ainda. E vendo todas as suas coisas ali conservadas, né, suas roupas guardadas, sua cama, seu quarto intocável, aquilo naturalmente não traz nenhuma alegria, nenhum benefício. Antes de passar a palavra a Rosane, que também quer fazer uma outra questão, eu me lembro do livro Voltei, do irmão Jacó. Né? Voltei, do irmão Jacó. E ele fala que ele estava se desprendendo do corpo físico, desencarnando, quando de repente ele sentiu uma força puxando. Né? Aí o mentor espiritual, olha só o que está te puxando. Ele pensou que fosse alguém, né? Parente e tal. Era o relógio dele. O relógio dele. Aí o seguinte, que acontece é o seguinte, que é um relógio que ninguém tocava, era chaveado, ele usava só um certo dia, depois prendia o relógio, e ele tinha um apego ao relógio imenso. Então ele tinha ainda o pensamento ligado ao relógio. E quando ele se lembrou do relógio, pensou, né, puxa, vou ter que deixar meu relógio. Então, ele sentiu, eles chamam de fluidos gravitantes, porque exercem ação magnética sobre o corpo astral, que é matéria, porque o perispírito é derivado do fluido cósmico universal, né? Sim. É matéria também, tem estruturação molecular em outra dimensão, mas tem. Então, matéria traz matéria, né? Então, ele sentia o fluido gravitante do seu próprio relógio, né? Então, é um exemplo assim. Sim. Parece que a Rosane quer fazer uma pergunta. No livro do Luiz Sérgio, que ele fala de morte, coisa, ele fala que é para a gente dar um período, dar um tempo antes de começar a mexer nas coisas da pessoa que vai. Tá lá tudo, na verdade, as coisas são relativas, né? Tudo depende até mesmo da forma como a pessoa era e como a pessoa vivia, e né? Como mexe. Exatamente, como mexe. Quantas pessoas não já se desprendem de tudo com muita facilidade, ainda quando encarnados, né? Então, para essas, mais fácil ainda se torna esse processo de desligamento, porque tem a plena consciência de que somos meros mordomos de Deus, né? Como fala o Divaldo Franco, somos meros mordomos de Deus, porque as coisas não nos pertencem. As coisas não nos pertencem. Não levamos absolutamente nada. Roupa, carro, casa, salário, conta bancária, medalhas, título, nada. Não levamos absolutamente nada. E nosso patrimônio, principalmente, né? Esse sim vai passando para os herdeiros e assim vai. Então nós somos meros usufrutuários. Nós usufruímos das coisas. Uns fazem bom uso, né? Outros não, né? Uns são aquela semente que se multiplicam
recursos empregados e utilizados para proveito do próprio crescimento, do avanço tecnológico, do bem-estar social e etc. Então, na condição de mordomo, temos de nos conformar que as coisas vão passando para frente, inevitavelmente. Tem uma pergunta aqui da internet, da Nara de Tubarão. Ela pergunta o seguinte: olá, gostaria, se possível, algum esclarecimento sobre cremação. Ok. Na cremação, né, recomenda-se, me corrija, doutor Ricardo, se a memória estiver me falhando, recomenda-se normalmente para 72 horas, né, entre a constatação da morte e a efetiva cremação. Essa recomendação que o Wilton citou está do livro O Consolador, médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel, de doutora Febe. Exatamente. E esse prazo, né, é um prazo de prudência e também um prazo para que se tenha garantido e assegurado o efetivo desligamento do espírito, né, e de todas as energias peculiares, para que não se cometa, né, nenhum ato que possa ser prejudicial ao espírito. Via de regra, a informação que a gente tem, inclusive isso está num dos livros do Espírito Patrícia, se não me falha a memória, é o Vivendo no Mundo dos Espíritos, né? Patrícia indaga para os seus orientadores lá, numa das aulas em que ela está tendo sobre desligamento, né? Porque desencarnar não é sinônimo de morrer. Morrer é o fenômeno da extinção da vida, ao passo que desencarnar é o desligamento do espírito em relação ao corpo. Então Patrícia está, nesse capítulo do livro, visitando vários locais, hospitais, onde está havendo mortes, né, onde está havendo desencarnações e está havendo desligamento de vários espíritos. A equipe espiritual está ali, faz o desligamento, e ela pergunta nos casos de cremação. E a espiritualidade, a entidade que lhe respondeu, disse que em todos os casos em que há cremação, os espíritos são desligados. A fim de que não haja nenhum desconforto, exatamente, na entidade. É interessante evitar a cremação no caso de suicídio, por exemplo. Né? Mas nem pode. Não, desculpa, tem uma base legal. Não, peraí, o microfone para você que... Então nós poderíamos dizer que o espírito não sofre, né? Com a cremação. Sim, via de regra, não há nenhum sofrimento em razão da cremação, obedecida, né, respeitada essas recomendações, porque ali o espírito já foi desligado e apenas a matéria está em processo, vai sofrer a carbonização. Naturalmente, essa regra é geral. Ninguém pode falar por toda a coletividade, porque cada o fenômeno morte é algo muito singular, assim como o nascimento. Então, cada um experiencia de determinada maneira e, dependendo naturalmente dos nossos apegos, né, ao nosso corpo, psicologicamente, pode haver um impacto para o espírito, como há quando acontece o processo de apodrecimento, né, de decomposição natural do corpo para aqueles que são muito apegados. Quando se deparam com a constatação de que não mais existe um corpo ali, apenas um esqueleto, o espírito se apavora, se era muito ligado e apegado ao corpo, e assim ficou. Alguém dos presentes tem vontade de fazer algum questionamento? Fique inteiramente à vontade, né? Senão nós vamos dar sequência às questões que já temos anotadas lá ou da internet. Sara de Fortaleza. Sara de Fortaleza. Sim, grande abraço. Para quem não sabe, o Wilton é de Fortaleza. Está confirmando que ela... Na verdade, sou de Limoeiro do Norte, né, do Ceará, 200 quilômetros de Fortaleza. Tá bom. Qual é a pergunta lá de Fortaleza? É o seguinte, ela fala sobre o livro Voltei também, né? Comenta, ela deve ter lido, e ela diz que há uma atração do pensamento dos encarnados sobre os desencarnados, e quanto isso faz mal, né? Ela, é mais um depoimento assim, né? E quando isso
é praticamente involuntário, vamos dizer assim, ela não quer não pensar, mas pensa. É algo involuntário. Ok, é inevitável não pensarmos, né? Prosseguir, né? Sim, a atitude é recomendada no Evangelho em muitos momentos, que é o da oração. Orai e vigiai, sempre. E em se tratando do fenômeno morte, mais ainda, né? Sejam aqueles em relação aos quais, pessoas em relação às quais temos grande afeto, sejam os desafetos. Qualquer que seja o caso, é importante orar, pedindo, né, pela felicidade, advogando perante Deus, pela felicidade daquela pessoa, que os bons espíritos lhe assistam, né, que ela seja levada para locais onde receba todo o amparo, todo o afeto, né, para sentir-se em paz e dar continuidade à sua trajetória evolutiva do lado de lá. Então, essa é a postura que podemos ter e que devemos ter. Ok. Mais uma perguntinha da Cida de São Joaquim. Ela diz assim, ó, quando uma pessoa está em coma por vários dias, encaminhando-se para a morte, o espírito sente a presença dos familiares ou mesmo desafetos se aproximando? Muito comum esses relatos, né? Inclusive a literatura médica, aliás, a literatura espiritualista, né, registra lá na obra do Dr. Raymond Moody Jr., casos chamados experiências de quase morte, de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e que percebiam tudo o que acontecia ao seu redor, no ambiente hospitalar. E nos estados de coma também, muito frequente esses relatos em diversas literaturas de pessoas que percebiam não só o ambiente, mas também seres de luz, como se costuma dizer, se aproximando. E em geral, uma sensação de bem-estar, uma espécie de convite, né, a um desligamento. Isso é muito frequente, é um fenômeno que a gente escuta, né, diversas pessoas passaram por ele, e não só no estado de coma. Há muitas pessoas que trabalham nas instituições espíritas, em outras instituições, que se desligam do corpo conscientemente, né, e adentram a realidade espiritual e mantêm contato com outros espíritos, enfim, realizam uma série de atividades. Isso é algo mais normal do que a gente pensa, muito frequente. Ok. Ela enfatiza também não só a presença de familiares ou entidades de luz, mas também de desafetos, né? Ela colocou aqui, se é possível também. É um tópico também que cabe falar. Porque da mesma forma que temos os que nos amam, aqueles que nos querem o bem, temos outros também para os quais fizemos o mal, muito provavelmente, se não nessa existência em outra, que nos desejam o mal. Existem esses, né? E que nos acompanham em todos os momentos, inclusive nos momentos de transição, nos momentos de desligamento. Digo-lhe mais uma: todas as noites nós morremos por 6, 7, 8 horas, que o nosso corpo fica aqui e nós nos desligamos. É uma aparente morte, né? Dizia Sócrates que morrer é como sonhar, aliás, é dormir sem sonhar, né? Dizia Sócrates. Porque durante a noite, quando o nosso corpo repousa, o nosso espírito se desprende, e nesse momento temos contato com diversos espíritos e realizamos diversas tarefas, e podemos ir para auditórios como esse, onde estudamos, onde aprendemos, onde escutamos pessoas mais sábias, mais instruídas, experientes, e também podemos ir para outros ambientes, buscar prazeres, buscar diversão, diversas outras atividades. Podemos interagir com familiares, sejam desencarnados ou seja sonhando, em momentos de desligamento igual ao nosso, e podemos também ter contato com desafetos, com os chamados obsessores, como se fala na doutrina espírita, né, espíritos que perseguem,
que por alguma razão se julgam credores e querem pagar na mesma moeda a injustiça que acreditam ter passado. Então muitas vezes persegue, e as pessoas às vezes acordam daquele pesadelo terrível com alguém o perseguindo, e pode acontecer desse pesadelo ser uma lembrança de um fato acontecido na dimensão espiritual. Exatamente. Bom, vamos seguir então as questões que nós temos anotadas aí. Sim. Lembrando que a qualquer momento o pessoal da casa ou da internet pode questionar, né? É verdade que no momento da morte a pessoa relembra automaticamente os principais momentos de sua vida, que fez de bom e ruim? Curioso isso. Esse automatismo que é narrado, aliás, que encontramos, né, em diversas literaturas, inclusive não espíritas, essa informação, né, notadamente na literatura que fala sobre as experiências de quase morte, que logo após o desencarne, ou na iminência do desencarne, o espírito recapitula, vê como que passando um filmezinho tridimensional, os principais episódios de sua vida. Os principais e mais marcantes episódios de sua vida. E curioso que aqueles que não morreram, né, que passaram pela experiência de quase morte, muitas vezes em fração de segundos, ele recapitulou episódios assim que necessitariam de filmes de várias horas. Eu posso, desculpa, mas eu estou escutando você falar e veio na minha cabeça. Eu levei um choque térmico quando eu tinha 12 anos e alta tensão, né? Eu estava numa poça d'água, descalço, então a corrente dobrou, eu não respirei. Choque elétrico, então. O que eu falei? Choque elétrico. Desculpa, choque elétrico. Choque elétrico. E aí, você falando agora, e realmente aconteceu isso, porque eu quase morri, né? Porque eu não respirei. Eu fiquei uns 40 segundos, disseram, né, que juntou um monte de gente. E veio um monte de imagem na minha cabeça, umas cenas assim. E aí desligaram a chave geral, foi quando eu voltei, né? Mas a imagem é essa aí que você falou agora, que eu tenho um monte de tempo, mas... Olha, temos um depoimento aqui, né? Para ilustrar a teoria que estamos trazendo. E normalmente o fenômeno, né, ele ocorre, segundo temos lido, como um processo de fixação mesmo e de avaliação para o espírito, aquele que está desencarnando, né? Então passa-se todo um filme com tudo que nós fizemos, né? Então desde já fica o convite para que comecemos a pensar no que fizemos ao longo de nossa reencarnação, né? Se tivermos mais episódios de que não gostaríamos de nos lembrar, é bom mudarmos a nossa forma de vida, nossa postura, nossas iniciativas, nossas realizações, né? A fim de que ao chegar essa ocasião de passar um filmezinho na nossa frente, a gente possa ter mais episódios bons, positivos e alegres do que os contrários. Esse filmezinho que a gente vê, esse recapitular, vivencial inclusive, né, dessas situações, o apóstolo Paulo já falava o seguinte, que seremos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Só que as testemunhas são os nossos próprios atos. Tá? Então é uma forma de se referir a esse fenômeno. Seremos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E esse fenômeno do recordar-se, ele é um desgravar do nível do consciente dessa encarnação para o gravar no nível mais sutil, na estrutura perispiritual. Então desgrava da fita aqui e grava lá. Então por isso recorda. Momento mnemônico, né? Exatamente, momento mnemônico. Porque inclusive quando a gente sonha, tem determinados sonhos que a gente tem, com conversas com pessoas queridas e tudo, e que a gente acorda ali e se lembra, mais ou menos, e passou 2, 3 horas, parece que deleta do cérebro, né? Porque na verdade... passa 5 minutos e já deleta. Não deleta, menos tempo. Tanto que os analistas até recomendam que o pessoal da psicanálise, né, que trabalha bastante com sonho, que a pessoa já tenha do lado da cama ali uma caderneta e lápis, porque acordou já anota, tem grande probabilidade de esquecer.
Isso se dá em razão do contrário aí da situação que o Dr. Ricardo estava trazendo. As vivências e experiências no nível espiritual, elas estão numa memória extracerebral. Exatamente. Né? Então, quando o espírito se liga novamente ao corpo ao acordar, o cérebro físico não tem o traço mnêmico, não tem o registro neuronal daquela experiência, né? Então a coisa tá vaga, e aí se você não registra, pode esquecer com muita facilidade, porque o cérebro não registrou realmente a informação. Bem lembrado. Muito bem. Seguimos? Tem mais uma perguntinha aqui da internet, da Cida de São Joaquim. Mais uma dela. Como fica na espiritualidade os casos de necrofilia? Aqui em São Joaquim tem acontecido alguns casos. Tudo depende, isso do ponto de vista de quem desencarnou, para quem desencarnou, né? Depende naturalmente do espírito, da condição evolutiva do espírito. Porque os restos mortais daquele que desencarnou, se ele, espírito, é absolutamente desprendido, né, das coisas materiais, já se encontra numa situação de esclarecimento, encontra numa boa situação no plano espiritual, com certeza ele não vai sofrer, ou não vai, ou pelo menos não deve passar a ter sentimentos negativos com relação a essa criatura doente que digamos assim, abusou do cadáver, né? Abusou do cadáver. Agora, porém, naturalmente, se o espírito está vinculado ao corpo, né, no sentido de não se desligou da matéria, se vê ainda querendo ressuscitar o seu próprio corpo, já falecido, e vê alguém mexendo, naturalmente ele vai de sentir uma indignação, uma raiva, né? Isso parece perfeitamente racional, lógico, mas não deve ser o procedimento que aconteça, né? Exatamente. Doutor Ricardo, sempre a gente atrai, nós atraímos as coisas mais ou menos do que acontece conosco. Daí, nesse caso, aquele que desencarnou, que está sendo usado, ele atraiu? Ele atraiu? É difícil nessa situação. Diz o Evangelho, né, que não há uma folha que caia sem que Deus disso tenha com consciência, e que nada acontece por acaso, né? E existem as leis que governam o nosso mundo, as energias que estão aí, e, portanto, pode ser, né, eu creio, e aí vai minha opinião, o Dr. Ricardo depois externa dele, que muitas vezes há atração, há comprometimentos. Agora eu não tenho como falar de cada caso concreto, né, a situação, até porque é um contexto que eu creio que não vai estar gerando tanto sofrimento no espírito, porque via de regra a gente é desligado, né? Os casos, quando a gente menciona a situação dos espíritos que ficam ligados, e existem vários, mas essa não é a regra. A regra é os espíritos serem desligados, né? A regra eu quero dizer a maior parte dos casos, pelo menos que a gente tem notícia, é que a pessoa ao desencarnar é devidamente desligada, né? E segue ou para colônias espirituais ou outras dimensões, às vezes que não seja um contexto de felicidade, mas são desligados do corpo, né? Normalmente são os suicidas que a gente escuta ou lê ou tem notícia dos relatos que permanecem vinculados ao corpo, né? Ou pessoas excessivamente apegadas à matéria, apegadas à sua propriedade, às suas coisas, ao seu corpo, sua beleza, cultuam demais o corpo. Então seriam esses os espíritos que pode acontecer de ficar vinculados ao corpo. Que é uma questão psicológica, né? A pessoa pode dar uma atenção adequada ao seu corpo, porém ela pode também ter outras características e pode estar se preparando para desencarnar sabendo que o corpo lá vai ser absorvido no pó, né? Então a questão são os exageros
são as fixações, são o despreparo, né? Em todos os aspectos da vida é assim, né? Mas eu concordo com o que você disse, não tem nada a acrescentar. Sim? Podemos continuar então? Isso, tem uma relação de perguntas. Mudando um pouco agora, né? Quando ocorre a morte de uma criança, é porque estava programado para ser assim? Ou foi por culpa dos adultos ou do acaso? Essa questão, né, é algo que normalmente incomoda bastante, que mobiliza, porque a criança está ali no começo, né, no início de uma trajetória, e sempre causa um grande sofrimento ver esses rebentos, essas flores já abandonando a vida num período, né, bem curto de existência. Até mesmo alguns podem questionar que proveito teve. Essa pergunta não é nova, e no Livro dos Espíritos, inclusive eu até trouxe ela aqui, imaginava que ela fosse aparecer, né? Aliás, eu acho que eu não trouxe essa daí, trouxe outra. Mas é a pergunta 197, se não me falha a memória. Allan Kardec indaga, né, dos espíritos superiores, e eles respondem que essas mortes, em geral, acontecem em razão de programação. O espírito programa para renascer num curto período de tempo, passar um curto período de tempo, são os completistas, e também como provação para os pais, frequentemente. Então é em razão disso que acontecem essas mortes, normalmente. Alguém se propõe a reencarnar por um período curto de tempo em benefício do pai e da mãe. Benefício, a gente nunca acha que é benefício perder um filho, não, mas é algo que a gente precisava passar para amadurecimento de conceitos, etc. Então há espíritos profundamente amorosos, parentes, às vezes avós, tal, que se propõem a reencarnar, viver aquele curto período, para que isso gere aquele complemento de amadurecimento do pai e da mãe que precisam passar por essa experiência, né? Há relatos de espíritos que sentem a decomposição. Como é isso possível, se o espírito não tem mais o corpo carnal? Exatamente, se não tem mais corpo, né? Ok, esses relatos a gente vai achar tanto no próprio Livro dos Espíritos, já é época de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, e no livro Céu e Inferno também, há o relato de um espírito que dizia sentir, era um suicida inclusive, que dizia sentir os vermes roendo-lhes as carnes, né? E no entanto o espírito não tem mais carne, mas como ele permanecia ligado ao corpo, a desencarnação não tinha acontecido. Houve a morte, mas a desencarnação não. Então as energias, o fluido vital ainda existia de algum modo ali, ainda estava se dissipando e mantinha vinculado o espírito ao corpo, mesmo o corpo sem vitalidade. E daí essas sensações lhe chegavam. Normalmente é em razão desses casos, né, e dos outros que nós já mencionamos. Daí o porquê da doutrina espírita, né, já temos feito inclusive campanhas, né, de prevenção, de valorização à vida, porque nós não temos o direito de retirar a nossa própria vida. Porque a vida é um dom divino, é outorgado por Deus. E é uma sagrada oportunidade de crescimento e aprendizado. Então as leis divinas, né, penalizam com severidade esse tipo de rebeldia ante a oportunidade do reencarne. Porque a junção do espírito à matéria não se dá ao acaso, né? Não se dá à toa, se dá com um propósito de impulsionar a trajetória espiritual nossa, porque é na experiência física que consolidamos os nossos aprendizados por meio da necessidade de aprender, porque a própria vida material, o contexto social, ele nos obriga a desenvolver a inteligência. Você tem que trabalhar para conseguir conforto, conseguir condições de vida, a própria sobrevivência.
Então, desse modo, impulsiona a gente ao crescimento. Se permanecêssemos somente na condição de espíritos, faltaria esse estímulo, já que lá no plano espiritual não há necessidade de alimentação, como temos aqui no plano físico, não há necessidade de casa para se proteger de intempéries, pensando em termos de espírito. Mas é bem mais evoluído, né? Sim, sim. Contexto geral, espírito. Claro que nas esferas mais próximas até a gente vai ter as dimensões da colônia nosso lar e outras dimensões. Mas pensando na perspectiva de espírito, não tem essa necessidade. Né? Não tem essa necessidade. Sim? Tem uma pessoa chamada Milton, aqui de Florianópolis, que ele diz o seguinte: o meu nome é Milton, pai do Fabrício, amigo do Wilton no Ministério Público. Um grande abraço para o Ministério Público, tem conhecido lá? Sim, sim. E a minha dúvida é a seguinte: mesmo havendo uma programação reencarnatória, com previsão de desencarne para determinado período da existência, de uma forma também pré-estabelecida, pode ser alterada essa programação no curso da existência, morrer mais tarde e de outra forma? Perfeitamente, muito bem lembrado. Inclusive existem casos, né, que estão registrados na literatura, como lá por André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, em que a equipe espiritual, André Luiz e os mentores, seus mentores, vão realizar o desligamento de umas 5, 6 pessoas, se eu não me engano, né, no livro. Existem os diversos casos. E num desses casos, eles não realizam um desligamento, a morte não ocorre. E se dá em razão de uma criança, inclusive das preces de uma criança, que no contexto da obra ele explica que ali estava a avó, né, numa situação de falecimento, de esgotamento, já uma certa idade, doente, e estava chegando realmente o momento dela desencarnar. Porém, o netinho dela era um espírito. Netinho encarnado? Sim, encarnado, sim, essa criança, né, encarnada, era um espírito que ia cumprir uma determinada missão na Terra. Era um espírito já de uma certa evolução. E no contexto familiar, essa avó era extremamente importante, inclusive para ele. E a morte dela poderia refletir muito negativamente nos desdobramentos daquela criança. E a criança orava, né? E ele orava e pedia a Deus que não levasse a vovó, né? E a espiritualidade avaliou o caso e entrou em moratória, né? Deu mais um tempo de vida, né? Deu mais um tempo de vida para essa pessoa. Deu mais um tempo de vida e em razão disso ela não desencarnou, né? Da mesma forma que acontece o contrário também. A pessoa, em razão de equívocos, de erros e de graves comprometimentos que passou a assumir na presente existência, adquirindo dívidas, né, perante as leis cósmicas, a espiritualidade pode avaliar e até retirar essa pessoa antecipadamente, a fim de poupar-lhe comprometimentos maiores ainda. Então isso pode acontecer. E nós próprios, pelos abusos que cometemos, nas alimentações excessivas, nas diversões exageradas, nos abusos de toda ordem, vamos consumindo nossas energias e podemos também apressar, podemos também apressar a nossa vida cometendo suicídio indireto. E esse é bem o caso de André Luiz, que quando ele chegou no mundo espiritual, né, que está lá no livro Nosso Lar, que os outros espíritos gritavam: suicida, suicida. Ele dizia: eu não sou suicida, isso é injusto. Por quê? Eu me submeti a várias cirurgias enquanto encarnado, buscando, lutando contra a morte, lutando contra a doença que me consumia a existência. E, no entanto, aí os seus mentores, né, quando ele já está em Nosso Lar, explica por que ele era chamado de suicida. Exatamente em razão dos abusos que cometeu,
ele desgastou o seu organismo, comprometeu, né, as suas células físicas e, com isso, ele passou para o mundo espiritual como um suicida indireto. Exato. Muito bem. Seguimos. Logo após a morte, ao entrar no mundo espiritual, o espírito se encontra desperto, acordado? Tem consciência de que morreu? Olha, muito frequentemente não. É o que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec chama de perturbação. Para explicar isso, eu costumo falar quando a gente acorda assim, daquele sono profundo, né? E às vezes a gente acorda sem conseguir contextualizar o dia em que a gente está, a ocasião. Então, morrer é esse momento de transição, assemelha-se um pouco a isso. Em geral, o espírito entra num estado de perturbação, como no do sono, onde as coisas vão perdendo progressivamente a nitidez, né, a consciência, e de repente se apaga ali. Então o espírito, muito frequentemente, ele não tem consciência do processo, né, exceto alguns espíritos já bastante desprendidos, que acompanham e que têm lucidez de todo o processo de desligamento. Alguns relatos de doentes que, próximo à morte, dizem que parentes já falecidos estão ali no quarto. Isso é alucinação? Pois é. Quando eu era criança, eu me lembro de ouvir esse tipo de relato em relação a familiares meus. E depois, né, no meio espírita, muito comum escutarmos esses depoimentos. E para quem não é espírita, costuma achar que isso é um devaneio de quem está passando pelo desfalecimento dos órgãos. Mas não é. Não é ilusão, não é alucinação. É a percepção espiritual daquele que está em vias de desencarnar, que normalmente fica aumentada, fica ampliada, em razão dos laços com o corpo estarem se enfraquecendo. E o espírito passa a ter maior liberdade. E com isso ele consegue visualizar, né, aqueles que vêm recebê-lo. E que coisa maravilhosa, os familiares. Normalmente são tios, avós, ou pais que já desencarnaram. E principalmente mãe, né? Mãe, né? Então, que coisa maravilhosa ser recepcionado por esses entes queridos. E eles também, do outro lado, naturalmente, têm uma grande satisfação em estar recebendo de volta ao verdadeiro lar, a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, né? Porque nós não somos seres humanos que temos experiências espirituais, somos seres espirituais tendo experiências na matéria, aprendendo, né? Assimilando os valores que o nosso planeta Terra, que a nossa sociedade permite que adquiramos. Então, realmente, esses relatos procedem, são apenas percepções espirituais. Então, não há razão para se espantar quando ouvirmos relatos dessa natureza. É muito comum em hospitais as pessoas imaginarem justamente que estão fazendo delírios, né? Está delirando, está vendo a mãe, tia, a avó, né? É extremamente comum essa ideia, né? Muito bem. Seguindo? Tem mais uma perguntinha da internet. É do Christian de Florianópolis, daqui. Gostaria de saber a opinião no caso dos desencarnes que ocorreram em atentados, como ocorrido nos Estados Unidos em 11 de nove de 2001. Pergunto: todos tiveram sua encarnação encerrada pelos terroristas? Essas reencarnações, essas desencarnações, em razão de acidentes ou em razão dos flagelos, né, como os terremotos, maremotos, ou prédios, né, incêndios, essas desencarnações coletivas que aconteceram desde todo sempre, né? Elas se dão, não são injustas, né, como já mencionamos aqui.
Não há uma folha que caia, né, sem que a sabedoria divina disso tenha consciência. O que mencionamos até no encontro anterior é que cada um de nós, né, tem padrão energético que atrai essas circunstâncias. Além do nosso padrão energético, existem os nossos mentores, e existem também outros espíritos interessados no mal, que de algum modo nos encaminham para as circunstâncias que estejam em nossa programação reencarnatória passada. Com isso eu quero dizer que não é que a pessoa tenha reencarnado com o desiderato de desencarnar num avião de um atentado terrorista. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que na programação reencarnatória havia previsão de que acontecesse um fenômeno dessa espécie. Detalhe interessante, desta espécie. Esse é um detalhe. E como ele disse, há uma atração energética. Se não for naquele avião, vai ser num trem, vai ser em outro avião. Existe um campo energético estruturado no corpo do indivíduo, no corpo energético nosso, que vai magneticamente ser atraído por uma circunstância daquela espécie, como foi dito. Porque não é aquele avião naquele horário exatamente, necessariamente. Sim? Dessa questão, mais ou menos, o que determina que uma pessoa tenha um tipo de morte tranquila, como se fosse uma energiazinha que se apaga, né? E certo. Outras pessoas terem uma morte tão complicada, tão sofrida, tão angustiada. Certo. Já eu retorno para essa pergunta. Eu gostaria só de encerrar aquela anterior ainda sobre fatalidade, né, que me parece bem o cerne da questão do Christian. Lendo aqui, se vocês me permitirem, o Livro dos Espíritos, na pergunta 853, né, que Kardec indaga aos espíritos o seguinte: algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Parece que não teriam como escapar à morte. Não há fatalidade nisso? Essa pergunta ele faz porque em perguntas anteriores Kardec havia indagado se havia fatalidade e os espíritos dizem que não há fatalidade, né? O que há é consequência das nossas próprias escolhas, né? Se existe uma fatalidade, é a da lei de ação e reação, ou seja, aquilo que nós fazemos desencadeia, né, determinadas consequências. Então essa é a única fatalidade que existe na vida, que pode ser alterada por outras ações benéficas. Então os espíritos respondem: a fatalidade só existe, no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não o podeis evitar, né? Então se há uma coisa da qual o homem não pode se furtar, é da sua desencarnação. Chegado esse momento, ele vai acontecer, seja de que forma for, né? Tanto que a gente tem até relatos assim de morte de pessoas que sobreviveram a determinados acontecimentos e de repente de um tombo caiu e falece, né? Bate a cabeça no chão e falece. Então gostaria só de pontuar isso aqui. Com relação à morte tranquila, né? A morte tranquila ou tortuosa, tormentosa, o que os espíritos nos dizem, também nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, é que se queres ter uma passagem tranquila, começa desde logo a povoar a tua mente de nobres ideias, de bons pensamentos, e ocupar as suas mãos e o seu tempo com boas ações, né? Ou seja, não há receita a não ser se espiritualizar, a não ser essa busca, né, do progresso, de aquisição de valores espirituais, porque é unicamente isso que há de nos proporcionar uma desencarnação mais tranquila. Porque, do contrário, o apego às coisas materiais, uma vida toda voltada para as coisas do mundo, tende naturalmente a nos prender ao contexto da terra, ao contexto dos objetos, e isso com certeza vai implicar em sofrimento na morte. Porque a pessoa não vai querer se desapegar de tudo que representou o cerne da sua existência.
né? Então a doutrina espírita traz essa perspectiva, essa informação, né, de que a vida continua, de que somos mordomos de Deus aqui na Terra, usufruindo dos bens, e que eles devem servir para o nosso progresso, para o nosso crescimento. E que em lugar de sermos possuídos pelas coisas, possamos delas fazer uso. Eu digo sermos possuída porque quando você tem determinada coisa, né, Divaldo Franco que falava isso, uma certa palestra dele, um certo diamante, uma certa joia que você não pode usar em público com receio de que aquilo lhe seja retirado, você passa a ser propriedade da coisa e não a coisa, né, a seu favor. Então é essa, né, a recomendação que a doutrina espírita dá, no sentido da gente aproveitar a nossa existência, e ainda digo mais, aproveitemos esta existência em que estamos tendo a possibilidade de conhecer essas informações da doutrina espírita, né? Porque não há reencarnação melhor do que essa. Quer fazer a pergunta? E é interessante a gente lembrar também que o que é o medo? É a falta do conhecimento, principalmente. O medo, né? A falta do conhecimento. Então, para não temer, para não sofrer tanto, o que é muito interessante? É o estudo da doutrina, enfatizando a parte do que nós estamos fazendo aqui, conhecendo os fenômenos, como acontece, como são os métodos e assim por diante. Com isso, as coisas ficam naturais e com conhecimento, portanto, menos sofrimento. Exato. É verdade. Pois não, Rosane? Como que você te interessou de estudar esse tema? Para mim, falar da morte, né, apesar do tema fúnebre, ele enaltece a vida. A gente valoriza mais a vida, a oportunidade de estar aqui, se a gente encara de frente a finitude da existência corporal. Quando a gente passa, né, a refletir sobre isso. O Santo Agostinho, né, recomenda, lá no Livro dos Espíritos, que todas as noites a gente faça aquele exercício, né, se prejudicamos alguém, se tem alguém que se queixa, né, de alguma de nossas atitudes. E o Divaldo Franco, ele vai além, né, ele sugere que a gente faça o seguinte exercício: morri como estou. Todas as noites, morri como estou. Porque se a gente ficar muito perturbado, né, com esse pequeno exercício, é porque precisamos trabalhar os nossos valores, precisamos trabalhar o desapego, né, precisamos trabalhar os nossos sentimentos e os focos de nossa atenção nessa existência. Porque a morte pode chegar a qualquer momento, né? Ela não manda telegrama, fax antes, avisando, né? Pode chegar a qualquer momento. E normalmente as mortes, quando se dá de uma forma natural, digo pelo envelhecimento, pelo esgotamento das próprias forças físicas, o indivíduo ainda se beneficia profundamente pela oportunidade de se refletir, amadurecer mais. E muitas vezes, se não consegue voltar atrás para consertar equívocos que tenha praticado na existência, mas pelo menos ele pode se dar consciência, pode passar a ter consciência dos equívocos que praticou. E isso já é um grande passo. Ele ainda vai ter de reparar o mal que fez. Mas ter a consciência de que cometeu equívocos, isso já é um grande avanço. Por essa razão, a doutrina espírita é terminantemente contra os processos de desligamento, aliás, da eutanásia, esses casos de cessação da vida, enquanto ainda há possibilidade de postergá-la, ainda que por meios hospitalares. Porque muitas vezes o espírito, ainda vinculado ao corpo, consegue realizar, né, determinados amadurecimentos durante aquele momento. Mesmo ele estando aprisionado no corpo, um corpo ainda em situação vegetativa, muitas vezes aquilo é importante
para o próprio processo de paz e de equilíbrio do espírito ao adentrar a realidade espiritual. Ok. Elisângela e a Carla, vocês não querem colocar alguma coisa por enquanto? A Carla, depois eu vou fazer a prece de encerramento, daqui a pouquinho. Pois não? Duas perguntas na internet? Então vamos lá, depois a gente passa para o Gonçalo. Vamos lá, internet. Pode fazer. Tá. É da Mara de Goiânia. Gostaria de saber se quando uma pessoa desencarna e ela tem uma crença que não seja reencarnação, essa pessoa, por exemplo, não encontra sua mãe que espera ver. Como lidar com isso? Como explicar a uma pessoa que sua mãe reencarnou, por exemplo, se ela não acredita em reencarnação? A espiritualidade é bastante sutil e respeitam profundamente o momento de cada um. Então, quem participa nas reuniões de desobsessão sabe que muitos espíritos chegam, são trazidos pela espiritualidade para ali se comunicarem por intermédio de um médium e ali escutar palavras de orientação e receber as vibrações positivas do médium. Muitos deles não sabem que desencarnaram. Muito comum. Não tem consciência disso. Uma vez eu assisti numa sessão mediúnica, alguém conversando com uma entidade perguntou: há quanto tempo um amigo desencarnou? E como? Há quanto tempo já está na dimensão espiritual? Não entendi. Há quanto tempo você morreu? Morreu você, eu estou mais vivo. Estou aqui falando contigo e de fato está vivo mesmo, sem o corpo. Claro. Mas está. Então, a espiritualidade respeita, assim como nas casas espíritas, nessas reuniões também frequentemente se respeita e se recomenda que não há necessidade para prestar aquele socorro, está prestando, jogando essa informação, até porque o espírito muitas vezes ele nem acredita. Ele se choca com aquilo ali, embora ele já tenha uma leve desconfiança frequentemente de que as coisas estão muito diferentes, ele fala, ninguém escuta, né? Mudou algumas coisas na minha vida, mas não sei, acho que está todo mundo contra mim, que todo mundo faz de conta que não me escuta, que não me vê. Dizem isso. Dizem isso muito frequentemente. Então, as pessoas de diversas crenças, quando adentram a realidade espiritual, eles são recebidos por outros que vão respeitá-lo naquela forma de compreender, e com o tempo, paulatinamente, é que eles vão sendo informados, inteirados, né, do seu novo contexto. Exemplo disso está no livro E a Vida Continua, de André Luiz, um dos últimos livros psicografados por ele, em que o casal que desencarnou... Evelina e tem um outro lá. Ele desencarnou e eles estão lá num ambiente onde eles estão sendo tratados, acolhidos, né, que se assemelha a um hospital. E ele pergunta para ela: que hospital é esse? Pois é, médicos diferentes, né? E lá pelas tantas, já quase um terço do livro, eles estão se indagando: será que nós já morremos? É engraçado ver esse diálogo lá. Então é bem assim. Gonçalo, eu tive uma pergunta de Angola, porque ele é angolano, sabe? Tá ótimo. Presença internacional aqui no nosso auditório. Certo. Eu escutei de alguns amigos e pessoas próximas, né, relatos de pessoas que estão normalmente já no leito de hospital, já desenganadas, tal, só aguardando o falecimento, que no estado grave, às vezes até em coma e tal, e várias vezes, um pouco antes do falecimento, elas aparentam melhoras, conversam com pessoas, passam mensagens e tal, e em seguida vêm a falecer. Isso é psicológico que nós que acompanhamos, fisiológico, ou é espiritual? Isso é providencial e espiritual, né? Providencial, muito comum, né? A chamada melhora da morte. Melhora da morte ou canto do cisne, também chamado. A melhora da morte. Por que isso se dá? Em razão da bondade divina, da ação efetiva e diligente dos mentores, que percebem que, em razão da família, da resistência em face da doença e do possível desencarne do doente, a família fica muito apreensiva, né? Não aceita de maneira nenhuma a ideia da morte e lida de uma forma, digamos assim, inadequada. Com muita ansiedade, né? Sem aceitar essa possibilidade. Isso, de que a pessoa desencarne. Até abrindo um parênteses aí, isso forma a chamada tela de retenção magnética.
A tela de retenção é um campo energético criado pela família que sem querer acaba doando fluido vital, energia vital e formando uma tela que retém a entidade. O André Luiz chama-se tela de retenção magnética. Então a família ou os amigos, sem querer, às vezes dificulta o processo de desligamento. Então o que é que a espiritualidade providencialmente realiza? Dá aquela melhorada, né? O paciente se sente como não se sentia há muito tempo, né? Recobra aquelas energias, o médico, até que enfim os medicamentos surtiram efeito e passa uma boa notícia para a família relaxa, que bom, não vai ser dessa vez. E aí as pessoas relaxam um pouco mais, voltam para as casas, e aí vem a notícia depois. Vem a notícia que a espiritualidade encontrou as condições ideais para realizar o desligamento da forma que seja menos danosa, menos prejudicial, menos dolorosa para a entidade. Então, assim tem uma pergunta na internet, não? Tem 2 depoimentos só. Sim. Só um depoimentozinho. A Cida de São Joaquim, ela diz o seguinte: se for possível, gostaria de fazer o meu agradecimento primeiro à família ICEF, mas em especial ao Wilton, por sua boa vontade, não só nas palestras, mas também o carinho que ele nos orienta na lista de estudos. Estaremos no fórum. Na lista de estudos, pode acessar pelo site, tem N assuntos que são conversados ali. Sim? E? Mas alguma não. E a Nara, de Tubarão, sabe as palavras do palestrante. Tem pessoas que se preocupam em como vai chegar, como vai ser no mundo espiritual ou na próxima vida. Esquecem que o momento é agora, viver bem e feliz. Exatamente. Muito obrigado aí pelas Muito bem. Então, nós chegamos ao término dos nossos estudos, né? Semana que vem nós vamos ter provavelmente um convidado de São Paulo, que é um filósofo. Ainda não confirmamos a sua presença, estamos ainda conversando, né, através do Mário Santiago, pai da Ana Paula ali. O que ele, né? Só para não esquecer que as inscrições ao fórum encerram dia 28 próximo. É verdade, gente. Então, avisar para os amigos, dia 28 encerram-se as inscrições para o fórum. Vou passar a chamada 30 segundos para o que o pessoal está... Isso, vai passar, né? Agora. Vai passar aí agora, né? Fala, Patrícia. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum... Ok, agradeço novamente aqui a presença, né, o convite para estar aqui. E estamos à disposição sempre que pudermos colaborar. Né, que Deus abençoe a todos nós, que retornemos aí aos lares com muita paz. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vou pedir então para a Carla fazer... Não, que está meia fônica, meia rouquinha, então tá bom. Então tá certo. Então, deixa que eu faça então. Estou me falando, sinal que não. Não. Então tá certo. Gente, meus queridos amigos, né? Agradecemos a luz derramada pelos companheiros espirituais, o carinho energético distribuído, as flores astrais entregues aqui para cada um de nós. Possamos levar essas energias conosco, né? E que tenhamos uma noite produtiva, de desdobramento astral, né? Que continuaremos a trabalhar, a estudar na dimensão extrafísica. Muita paz, muito amor a todos. Está encerrada a reunião. Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis.
Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.3millenio.org. Primeiro